Olá, meu nome é Edson Klebs Negri, sou formado em filosofia e teologia e sou psicanalista. No dia 12 de outubro, a Igreja Católica celebra a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, uma data importante para os católicos e as católicas do Brasil. E é importante nós fazermos a leitura da liturgia sugerida para o dia de hoje e percebermos alguns detalhes juntamente com a história de Nossa Senhora Aparecida, ou a história que se escreveu sobre esta imagem. É história porque são fatos mais dentro do mundo de alegorias, dentro das lendas. Nós sabemos que Nossa Senhora Aparecida é uma imagem encontrada dentro do rio por 3 pescadores, como veremos. Não é uma aparição quando a igreja diz que houve videntes ou houve pessoas que viram e conversaram, teve uma mensagem. Na aparição ou nas aparições, há um diálogo entre Nossa Senhora e as pessoas que a veem. Mas na história de Aparecida não há um diálogo, há uma história a partir de uma imagem encontrada no rio. Então por isso é uma história. E junto com este achado, esta imagem, foram surgindo vários relatos, várias conversas, várias falas. Mas a liturgia de hoje, dia 12 de outubro, ela é repleta de teologias, de pedagogias, de simbologias e de sentidos para nós, cristãos e cristãs, que seguem os passos de Jesus, que sonha em construir um mundo melhor. Um mundo onde nós podemos dizer assim, é um mundo humano e divino. A primeira leitura, tirada do livro de Esther, capítulo 5, versículo de 1 a 2, e capítulo 7, versículos de 2 a 3. Diz assim: Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedistes a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe: Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. O Salmo também está lá no Antigo Testamento, é o Salmo 44, 45, versículos de 11 a 16. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. O povo de Tiro vos traz
seus presentes. Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro, em vestes vistosas ao rei se dirige. E as virgens amigas lhe formam cortejo, entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. A segunda leitura é a leitura do livro do Apocalipse de João, capítulo 12, versículos de 1 a 5, 13 a 15, 16. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso da terra, o dragão começou a perseguir a mulher, que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. E o Evangelho, nós encontramos no Novo Testamento, é o Evangelho escrito por João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai aos mestres-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Meus caros amigos e amigas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ou de Aparecida, ela foi encontrada por 3 pescadores: João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Provavelmente eram 3 escravos. Lembremos que em 1717, ano em que foi encontrada a imagem, o Brasil estava vivendo seu vigor escravagista. E por incrível que pareça, os 3 pescadores escravos estão indo pescar para o príncipe Pedro de Almeida banquetear com as autoridades
da cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Provavelmente não fariam parte da mesa ou daquele banquete, daquela ceia, bem diferente daquilo que aconteceu com Jesus, que a partilha era sempre com todos e todas as pessoas que estavam ali. A imagem é esculpida por argila, ou de argila, o material. A devoção a Nossa Senhora Aparecida, ou a devoção popular, ela se iniciou em 1757, na casa de Felipe Pedroso, um dos 3 pescadores, que construiu um oratório e as pessoas se reuniam para rezar o terço. É importante como nós podemos perceber como que as leituras de hoje, as 4 leituras, evidenciam a missão da mulher na história judaica cristã e a linguagem feminina. A primeira leitura fala de Esther. O rei é o rei Assuero, o rei da Pérsia, ou o rei persa. O livro de Esther, ele foi escrito mais ou menos ali pelo século IV a.C. Aqui nós temos uma tradução em hebraico, ou a tradução hebraica, pois nós temos também uma segunda tradução do mesmo livro, com mais elementos, com mais complementações, que é o livro de Esther, escrito em grego. E ali, nesse livro, nós vamos encontrar a partir do 2º século antes de Cristo. Mas o mais importante é que a Esther, a mensagem do texto e também de todo o livro, é nós vermos que Esther, ela se preocupa com a vida do seu povo. E por incrível que pareça, se nós voltarmos no texto de Esther, nós vamos encontrar algo muito interessante e muito importante para nós, que é aquilo que o rei Assuero pede, ou pergunta, melhor dizendo, para Esther. O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me dissesses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Se nós formos olhar no texto bíblico, no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar numa passagem aonde nós encontramos o diálogo feito pelo banquete da morte, que é conhecido como a execução de João Batista. Nós vamos encontrar lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículos de 22 a 23. O rei Herodes, diz assim, para a filha de Herodíades, sua esposa: pede-me o que bem quiseres, e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Olha que interessante como que o evangelista Marcos vai beber lá no texto do Antigo Testamento, aqui no livro de Esther, para justificar aquele diálogo. Aqui Esther pede não a metade do reino do rei Assuero, mas pede a liberdade do seu povo judeu que está sendo escravizado naquele contexto, mas pelos reis e sistema dos gregos
que haviam colonizado a Palestina. E o rei Herodes, então, sugere para que a filha de Herodíades, a sua enteada, pudesse pedir até a metade do seu reino. Mas o que pede não é a metade do reino, no texto de Marcos, mas sim a cabeça de João Batista. É aqui que nós vamos ter o desfecho da morte, do assassinato por Herodes, o assassinato de João Batista. Então, esta é a importância do texto de Esther. A Esther não pede os bens do rei, mas sim pede aquilo que ela tem como bem precioso, que para o judeu é muito significativo, é valoroso, o próprio povo. A sua identidade não está em si mesmo, ou em si mesma, mas sim está no povo. Está em viver com o povo. Aqui nós temos a comunidade. Por isso que é muito cara essa questão dos cristãos, a questão da vida de fé em comunidade. Então é importante que nós também tenhamos esta sensibilidade de Esther. Possamos aprender com Esther. Estamos vivendo um momento de muitas agressividades, violências, ofensas, trocas de N maneiras de agressão uns com os outros. Então que Esther nos ajude a entender a importância da fraternidade, a importância da irmandade. O segundo texto que nós vamos encontrar é o Salmo 44, 45. Nós vemos mais uma vez a importância da mulher, a importância do feminino, a importância da beleza feminina. E é interessante que nós vamos encontrar aqui, nesta beleza feminina, não é a beleza estética, como nós muitas vezes olhamos a beleza apenas como um fator estético, apenas como um encanto. Mas a beleza, o belo, no Antigo Testamento, também tem a ver com a questão ética, com a questão de viver de uma forma diferente. Não é a beleza nos enfeites, mas sim é a beleza do agir, do viver, do sentir, do partilhar a vida para o bem de todos. E a segunda leitura é o Apocalipse. Quantas vezes nós olhamos para o Apocalipse, este livro, e nós muitas vezes achamos um livro difícil para ser lido e no mesmo tempo temos medo de lê-lo, porque achamos que este livro é algo feito a partir da catástrofe, principalmente o castigo divino. E os 22 capítulos que compõem este texto maior, ou este livro, não tem nada de trágico, não tem nada de catastrófico e não tem nada de castigo de Deus. É a maneira como o escritor ou os escritores, porque nós na verdade não sabemos quem foi que escreveu Apocalipse. Aprendemos desde cedo a dizer que é o Apocalipse de João, ou São João, mas na verdade nós não sabemos muito bem quem escreveu. Sabemos que é um texto que circulava dentro da Ásia Menor, Ásia Maior, no contexto que o Império Romano era o que conduzia, que governava. E o texto de hoje, tirado do capítulo 12 do Evangelho, ou melhor, do texto do Apocalipse, é o capítulo dobradiça. É o capítulo que divide, podemos dizer assim, duas partes deste livro, desta obra. E é importante nós percebermos que quando fala da questão do sinal do céu, a questão da mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, é uma metáfora, é uma pedagogia, é uma construção teológica. Porque o sol pode representar o Jesus ressuscitado. A questão da lua pode simbolizar a comunidade cristã. Porque nós sabemos que a lua, ela não tem brilho próprio, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Então é preciso que o sol resplandeça
para que a lua, então, possa refletir essa luz do sol, que é o Jesus ressuscitado. A mulher, muitas vezes, se utilizam da figura de Maria, mas nós sabemos que não é Maria. Provavelmente, ali pelo ano 90, 95, quando o Apocalipse foi escrito, Maria já não vivia mais, estava falecida ou já havia morrido. E aqui nós temos a mulher como a figura da representação da comunidade. A mulher que está grávida porque a igreja está grávida constantemente de seus filhos e filhas, porque a mulher foi feita no contexto bíblico do Novo Testamento, fazendo um paralelo com a comunidade que está grávida, no sentido de batizar, de dar a luz aos cristãos e às cristãs, aos que seguiam os passos de Jesus e recebiam o batismo. Por isso que muitas vezes, então, nós temos essa mulher grávida aqui no texto do Apocalipse, mas no fundo não é uma mulher grávida e não é também Maria. E esse dragão também é uma simbologia para dizer o Néron, que foi o que perseguiu pela primeira vez os cristãos, ali na década de 60, que construiu também o Coliseu Romano. Mas nesse contexto, nós temos o Domiciano, que também era tirano, o imperador tirano, e que criou o culto ao imperador vivo. E os cristãos, eles não aceitavam cultuar o imperador vivo. Então muitos sofriam as perseguições e eram obrigados a fugir. O vômito do dragão, ou o vômito desta besta, simboliza o exército potente, o exército romano, que vinha com seus carros de fogo, e muito forte, muito potente, e onde passava, triturava tudo, matava tudo, destruía tudo. E então as comunidades são obrigadas a fugir. Quantas comunidades buscaram refúgio e buscaram proteção nas catacumbas, nas cavernas, para poder viver a sua fé e, no mesmo tempo, propagar a mensagem de Jesus? O menino, como dizia anteriormente, são os cristãos que estão sendo batizados, as cristãs que estão sendo batizadas. Veja, a comunidade dá a luz, a mulher que dá a luz é a comunidade que dá a luz. E a terra acaba acolhendo, socorrendo a mulher. Essa terra simboliza também a proteção divina, o amparo divino que acolhe a comunidade, que acolhe todos os cristãos e cristãs, que acolhe todos e todas aqueles e aquelas que buscam alento e esperança e refúgio na comunidade. Por isso a importância da comunidade cristã. A comunidade cristã precisa olhar atentamente como que os primeiros cristãos viviam, como que eles conviviam, para poder viver melhor. O texto do Evangelho de hoje é um dos textos belíssimos do Evangelho de João. Dos 4 evangelhos, nós só vamos encontrar aqui, no Evangelho da comunidade joanina. Capítulo 2, versículo 1 a 11. Conhecido como o texto das bodas de Caná. Ficaríamos, sem dúvidas, muitos minutos falando da profundidade teológica desse texto. Mas aqui, algumas ideias básicas e fundamentais. A comunidade que está celebrando o casamento não é uma comunidade onde um homem e uma mulher estão numa cerimônia, num rito matrimonial. E Jesus, Maria e os discípulos e as discípulas de Jesus estavam juntos. Como muitas vezes nós olhamos, assistimos em filmes, lemos em livros. Não é assim. É a comunidade joanina que está escrevendo esse texto de acordo à experiência que pessoas, seguidoras e seguidores de Jesus, fizeram com Jesus. Ou em vida, ou com o ressuscitado. Provavelmente, no texto de João, com o ressuscitado, pois Jesus já havia falecido também e ressuscitado há muitos anos atrás.
Se o texto de João no Evangelho foi escrito ali pelo ano 95, 100, na era cristã, no primeiro século, lembremos que Jesus foi morto, ou assassinado, ali pelo ano 33, 35, 37. Não se sabe também muito bem. Vejamos quantos anos já haviam passado. 50 anos, 60 anos da morte de Jesus. Então é a comunidade reorganizando a partir como se fosse uma cerimônia de casamento, e essa comunidade que realmente restabelece seu vínculo, seu pacto, sua comunhão com Jesus. E mais uma vez, a mulher, que é aquela que intercede, que pede para Jesus. A mulher, mais uma vez, é a comunidade que pede vinho novo. Porque a tendência dos cristãos e cristãs é voltar aos rituais dos judeus, do Antigo Testamento. E nós vemos então as vasilhas ou os odres grandes que cabiam ali naquele lugar onde se colocava a água, 100 litros de água. Veja que interessante, são as talhas. As talhas, porque as talhas ficavam próximas da porta, aonde as pessoas vinham chegando para a festa ou para visitar alguém. Nesse quesito, festa, por isso 6 talhas. 6 talhas, quem escreve o Evangelho, ele coloca de propósito, para dizer que as 6 talhas são insignificantes, são insuficientes para aquilo que está celebrando. 6 talhas, o 6 é um número incompleto para o judeu. E para que haja uma completude, uma perfeição, uma totalidade, é preciso ter o 7. E a água é a água do rito, aonde as pessoas vinham e lavavam as mãos até os cotovelos, e lavavam também os pés até os joelhos, porque eles vinham caminhando de longe. Então aqui tem a ver a realidade e, no mesmo tempo, construção teológica, pedagogia. A transformação da água em vinho nós vamos ter quando Jesus é solicitado pela mulher, a comunidade. A comunidade, ela é a mãe de Jesus também. É a mãe porque ela gera. E aqui a comunidade, quando eu digo comunidade, são os cristãos e cristãs que geram no seu seio, no seu ventre, Jesus de novo. Ouve de novo a palavra, porque João é que vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que entender isso também, para que o verbo, a leitura que nós lemos, ouvimos, possa ser sentida por nós e gerada, que se transforme em carne na boa notícia, nos atos benéficos, nos atos que nos libertam do ódio, do rancor, da violência. E é interessante que então a 7ª talha que vai compor o texto é o próprio Jesus. Quando Jesus transforma a água em vinho, não é que ele transforma, pegou aqui de uma forma milagrosa. Não houve isso, não aconteceu isso e não precisa acontecer isso. É para dizer que o vinho naquele momento, naquele contexto, era visto, era utilizado para todas as festas, para a alegria, para a felicidade. Mas somente os ricos, naquele contexto, tomavam vinho. Os pobres não tinham condições. Mas Jesus é o vinho novo, é o vinho que se doa para todos. Então Jesus é a 7ª taça, ou a 7ª talha, melhor dizendo, que se faz vinho. É aquele que converte a água em vinho, porque Jesus supera os ritualismos. Quantas vezes nós, cristãos e cristãs, ainda fazemos dos ritos o nosso caminho. Mas para nós, cristãos e cristãs, o rito não é mais a nossa estrada, o nosso trajeto, mas sim Jesus. Jesus é o vinho novo. É o vinho que não nos embriaga, porque embriagar-se também com vinho é perder a consciência da realidade, é perder a consciência da nossa atuação enquanto cristãos e cristãs. Talvez, meus caros amigos e amigas,
O momento presente que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é o excesso de falação de Deus, Deus, Deus por muitos cristãos e cristãs, com pouca vivacidade. Estão se embriagando do vinho e agindo insensivelmente uns com os outros. Que a Mãe Aparecida nos ajude a nos sensibilizar e que nos ajude a fazer aquilo que a Esther fez, escolhendo a vida do povo. Aquilo que a comunidade joanina faz no Apocalipse. É preciso acolher uns aos outros para que a vida seja protegida pelos dragões. Quem são esses dragões, os sistemas que estão despreocupados com a vida? E fazermos aquilo que a comunidade de Canaã faz. Transformar a água dos ritos na festividade, na celebração da espiritualidade, da mística e da prática dessa espiritualidade e dessa mística para o bem de todos, aonde todos possam viver, aonde todas possam viver como irmãos e irmãs. Que Jesus de Nazaré, juntamente com Maria de Nazaré, nos ajude a vivermos a simplicidade, nos ajude a viver a humildade e nos ajude a viver a missionariedade do bem, do amor, da compaixão. Um cristão e uma cristã que esquece estes elementos da humildade, a simplicidade, a bondade, o amor, a compaixão, ele esqueceu de ser cristão. Um abraço a todos e a todas e celebremos com alegria o dia de Nossa Senhora Aparecida.